Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 27. Diz o textuário da palavra aqui: a cura de 2, cego e um mudo. Glória a Deus. Joninho Ribeiro digitou, Márcia também, Val Santos, olha que maravilha. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Partindo Jesus dali, seguiram-nos 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: crede vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhes eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja vós feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus os ameaçou, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhes um mudo endemoniado. Expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. Somente até aqui? Amém. Glória a Deus. Se nós formos exortar lá no final, na onde nós lemos, do verso 34, presta atenção aí, você que está ouvindo a palavra, porque nós vamos aprendendo a cada dia que o Senhor manda a sua palavra, nós vamos aprendendo, cada dia. Isso vai servir porque chegará um tempo, irmão, que a igreja vai se fechar. Um dia nós não vamos ter mais palavra, nós não vamos ter mais culto, né? Então estará tudo dentro do seu coração. Lá no final, onde nós lemos aqui, no verso 34, foi o último que nós lemos, está escrito assim: mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. Então, querido, os fariseus eram os escribas, fariseus eram mestres, fariseus, eles eram doutores, fariseus, eles eram os principais dos povos que deveriam crer e acreditar, não é? Esses fariseus, que eram os principais das sinagogas, eles eram os principais homens de Deus, eles eram os piores. Você entendeu? Eles eram os piores. Por quê? Porque eles não leram a Bíblia e não tiveram a espiritualidade, o entendimento para entender a missão do Senhor Jesus sobre a face da terra. Eles não tiveram a espiritualidade para entender com luz aquilo que o Senhor Jesus vinha fazer. E se eles não tiveram essa espiritualidade, é por isso que eles eram cegos espiritualmente falando. Porque aquele cego que o Senhor curou da cegueira física, ele era cego fisicamente, mas o seu espírito acreditava, o seu espírito estava limpo, o seu espírito estava preparado, o seu espírito tinha desejo de servir a Deus. Mas os principais dos escribas e fariseus, que eram os fariseus que estavam aqui, que nós lemos no último 34, eles tinham olhos, não é? Carnais, físico, mas os seus olhos espirituais eram uma cegueira do inferno, era uma cegueira diabólica, porque a perseguição do Senhor Jesus se deu pelos principais dos fariseus. Então aqui começa a palavra
palavra, lá do fim, tá? Do último verso que nós lemos, vai o recado para você que se diz conhecer todas as Escrituras, aquele que diz conhecer toda a verdade, aquele que diz que conhece os mistérios da glória, aqueles que dizem que conhece de capa a capa a Bíblia, mas de repente quando ele vê um simples contando milagres, sentindo a virtude, falando em novas línguas, não é? Anunciando o Evangelho, recebendo o milagre de Deus, fazendo obra, pregando revelação, pregando mistério, profetizando, sabe o que ele fala? Isso não é de Deus nenhum, isso não é de Deus coisa nenhuma, porque eu conheço a Bíblia, porque eu sou doutor, porque eu sou... É isso que acontece com os principais dos fariseus. Não tem espiritualidade, porque acredita no estudo carnal, acredita no estudo físico, não é? Na sabedoria humana. E aquele homem que tem a sabedoria humana, não é? Ele tem que negar-se. Um dia Paulo disse que toda a sabedoria humana de Paulo, porque não tinha ninguém na terra, na época, mais sábio do que Paulo. Então ele disse: essa sabedoria humana que eu tenho, eu faço dele um esterco, eu faço dele lixo, não me serve para nada. Então nós temos que dar sabedoria, irmãos, nós temos que dar lugar para o Espírito Santo falar conosco. Nós temos que dar liberdade para o Espírito Santo ter livre curso no meio da tua igreja. Aquele que dá liberdade para o Espírito Santo ter livre curso com você, bem irás no teu caminho, porque a sabedoria humana aqui não serve para nada, tá bom? Ela não serve para nada. Sabedoria humana não serve para nada não. Outro lugar está escrito: Deus ocultou essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos, não é? Então, queridos, temos vários lugares da palavra, exemplo, que a sabedoria humana deixa do lado, quando se trata de um movimento de culto, de coisas espirituais. Deixa a sabedoria humana do lado e trata-se de se consagrar diante do teu Deus. Você irá muito bem. Glória ao Senhor. É a palavra que Deus manda para nós aqui, começando lá no final, não é? Agora nós vamos aqui para o início da palavra que Deus revelou para nós aqui nesta noite. Muito bem. O Senhor Jesus, irmão, ele veio como um Deus conosco. Ele era um Deus conosco. Quando nasceu do ventre de Maria, o Senhor, revelado pelo anjo, foi dito para Maria: coloca o seu nome, ele será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, se ele veio, é um Deus conosco. Ele veio para mudar, cumprindo a palavra desde Isaías. Ele veio para mudar aquelas coisas do Velho Testamento, porque lá no Velho Testamento está escrito lá que era para se observar os 10 mandamentos, não é? Era para, se fosse ouro por olho. Aí um dia ele, no Sermão da Montanha, pegou e falou assim: ouviste que está escrito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, amai o teu próximo como a ti mesmo, não é? E a Deus sobre todas as coisas. Apenas 2. Ouviste que está escrito? Aí ele sempre repetia: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E as demais coisas já está incluso. Então ele foi
mudando muitas coisas do Velho Testamento. Ele pegou lá antigamente tinha o costume de oferecer holocausto, certo? Matava-se cabrito, ovelha, gado, sangue para oferecer em sacrifício. E ele veio como o último cordeiro para ser morto e crucificado e derramar o seu sangue como se fosse um holocausto vivo, como o último cordeiro. Foi então que ali, derramando o seu sangue no madeiro da cruz, ele foi o último cordeiro a ser sacrificado. Dali para frente, não precisava mais se sacrificar mais nada. Então houve muitas mudanças, né, do Velho Testamento para o Novo Testamento. Então ele disse assim, deixou a Santa Ceia. Agora nós vamos ter a Santa Ceia. Num dos seus ensinamentos ele disse: quem não beber desse cálice como se fosse o meu sangue, e não comer esse pão como se fosse o meu corpo, não tem parte comigo. Não tem. Então, queridos, está escrito lá, só não sei aonde, se alguém souber aonde que está escrito aí, tá? Só está escrito mais para frente aqui. Já coloca aí também, que é para todo mundo já ver, não é? Então ele disse: você que está aí, irmão, participe da ceia do Senhor, porque senão, irmão, como é que você vai ficar a sua espiritualidade? Aí na sua cidade, aí na sua terra, aí no seu estado, aí no seu... Se você estiver longe, mas eu não participei, mas eu não tomei. Tome cuidado com essa frase, com esse ensinamento que o Senhor disse: quem não comer desse pão, simbolizando o meu corpo, e não beber desse cálice, que simboliza o meu sangue, não tem parte comigo. Faça isso. Isso é um movimento sacro perante o Senhor, e Ele vai lembrar do teu nome. Esse Jesus que está falando conosco aqui hoje, esse Jesus, Ele estava ensinando a doutrina, o Evangelho, em como nós vamos poder sair dessa terra e alcançar um novo céu e uma nova terra, tá? Guardando a sua palavra, guardando o seu ensinamento, guardando o que ele falou, nós vamos alcançar um novo céu e uma nova terra. Antes que tudo isso aconteça, presta atenção, eu vou falar para você pelo Espírito Santo e também dentro da palavra. Glória ao Senhor. Que, igreja, essa terra será deserta, essa terra será abandonada, essa terra será deserta, não terá mais o sol, não terá mais a lua, não terá brilho das estrelas, a chuva não cairá, a terra não dará os seus frutos mais, tá? Não terá mais a assistência do Espírito Santo sobre a face da terra. Esse oxigênio que as pessoas respiram e que nós vivemos, não haverá mais. Como é que essas pessoas vão viver? Me diz. Tudo isso o Senhor vai tirar porque é dele, pertence ao Senhor. E os que ficarem aqui, aí então será dominado pelo príncipe das trevas, aquele Satanás, que foi lançado do céu abaixo, e aqui será o seu reino. Será quando o justo subir para o reino da glória de Deus, então Deus levará todos os seus pertences com ele, e nós alcançaremos um novo céu, uma nova terra, uma nova casa, e lá não precisaremos mais trabalhar, não é? Pagar nossa conta de luz, de água, nada disso, porque o Senhor estará conosco, e Ele nos enxugará toda a nossa lágrima.
lágrima, o nosso choro, o nosso lamento, o Senhor vai enxugar todas as nossas lágrimas. Por isso é que Ele está mandando esta palavra aqui para nós hoje. Você está aí na comunhão? Escreve: eu estou na comunhão aqui. Glória ao Senhor. E assim o Senhor vai passar por aí, Ele vai te dar um abraço. Enquanto o Senhor anunciava a sua glória, anunciava o seu poder, irmão, num determinado tempo, é isso que nós lemos aqui, no verso 9 e 27, está escrito: partindo Jesus dali, seguiram dois cegos. Estes cegos, eles eram cegos de nascença, nasceram cegos. Mas nós temos 5 visões, irmãos, que na ciência humana se chama sentido, não é? Nós temos 5 sentidos na ciência humana, mas na palavra espiritual nós temos 5 visões. Quais são elas? Primeiro, o tato, é isso. A mão é o tato, está aqui. Nela você pode tocar, sentir e saber, ter uma visão ali. A outra visão está no olfato. Você pode sentir, você pode perceber o que está queimando, o que não está, o que cheira ruim, o que cheira bom. A outra está no olfato, ouvido. Você pode ouvir, o cachorro latiu, a bomba explodiu, alguém gritou, enfim, você tem outra visão no olfato, não é? Glória ao Senhor. A outra visão está no paladar. Essa visão do paladar é para alimento do seu corpo. E essa visão você percebe se é doce, se é amargo, se é salgado, se é o quê, não é? Então, e a outra visão está nos olhos, lógico, e o olho é o principal das visões. Então, juntando tudo, dá 5 sentidos. Tá certo? Tá certo. Então dá 5 sentidos. Sendo 5 sentidos, esses 2 cegos que estavam aqui, estava faltando um, porque ele era um cego. Então estava faltando um sentido para eles. Ser cego não faz sentido. Olha o que Deus manda dizer para você hoje por essa palavra. Ser cego não faz sentido. Faz sentido ter visão, faz sentido ter sabedoria, faz sentido ter o Senhor, faz sentido enxergar espiritualmente. Ser cego nunca faz sentido para ninguém. Não faz. Então te diz o teu Deus hoje por esta palavra aqui: glória ao Senhor, abra-se as suas visões nesta noite. Por esta palavra eu vou enviar o meu anjo aí para abrir as suas visões. E quando a sua visão for aberta, glória ao teu nome, você vai enxergar o caminho em que vai te dar a causa na tua mão. Você vai enxergar o caminho em que você vai te abençoar no seu trabalho, na sua caminhada, na sua vida. E quando essas coisas acontecerem, você vai ser iluminado pela palavra. Você vai ser uma pessoa cheia de luz, cheio de fé, cheio de alegria, porque chegou para você uma nova visão na tua vida. Você pode dar glória a Deus por essa palavra, porque uma nova visão acaba de chegar na tua casa, na tua tenda, no teu terreiro, aonde você estiver. O Senhor diz por alguém, por essa palavra: eu te dou uma nova visão agora. Você vai ter uma nova visão. Tá bom? Glória ao Senhor. Então acredite e dê glória ao teu Deus. Foi aí então que esses 2 cegos, diz aqui, chegou na casa, os cegos aproximou-se dele, e Jesus disse-lhe: crede vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles:
sim, Senhor. Então no verso 29, o Senhor tocou então os olhos deles, dizendo: seja vós feito segundo a vossa fé. Tá bom? Para todo mundo que está aqui hoje, nesta noite, essa palavra vai ter um total efeito na tua vida. Esta palavra vai ter um total efeito na tua vida. Eu vou repetir para você de novo. Essa palavra vai ter um total efeito na tua vida. Na tua vida. Na vida dos teus familiares. Na tua casa. Escreve amém aí. Fala amém. Glória ao Senhor. Está na comunhão desta palavra. Essa palavra, glória ao Senhor, ela vai ter um efeito total no teu caminho. Aleluia, e vai abrir uma nova visão para você. Ela vai clarear, ela vai abrir os teus olhos e você vai enxergar as veredas da justiça, o caminho da vitória. Você vai enxergar, vai ser iluminado agora, porque o Senhor diz para você: você não está perdendo o seu tempo aqui, não. Você está aqui, aleluia, não como cego, mas precisando ter mais luz e mais fé. Mas a cada um que Deus está mandando essa palavra, os irmãos estão vendo que são bastante que estão aqui. Então agora vai a palavra para você, a cada um. Deus vai cumprir essa palavra na vida de todos os que estão aqui ouvindo esta palavra. Se crê? Mas ela vai chegar assim, ela vai chegar dessa forma: seja feito conforme a vossa fé. Tá bom? Então, conforme a fé do seu coração, o Senhor disse aqui, no verso 29, tocou-lhes e dizendo: seja feito segundo a vossa fé. Porque tem uns que acreditam, tem outros que não acreditam muito, tem outros que acham que isso aqui é um passatempo, acha que não é nada. Então seja feito conforme a vossa fé. Se você tiver fé o suficiente, pega esta palavra e ela vai cumprir 100% na tua vida nesta noite. Aí então, queridos, e os olhos se lhe abriram, e Jesus os ameaçou dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas quem é que segura a alegria estampada no rosto de alguém? Ninguém segura. Então eles saíram dali e divulgaram a fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe também um homem mudo e endemoniado. Olha aí, trouxeram um homem mudo. Aqueles outros dois que foram curados, eles não tinham a quinta visão. Esse homem não tinha a quarta visão. Ele não falava, ele não tinha paladar direito, porque quando as coisas na língua é grudado, nem paladar tem. Então ele já não tinha essa visão, faltava para ele, e o Senhor deu. E além de estar mudo, ainda tinha demônios no seu corpo. Como ele não falava mesmo, né? Ele não falava mesmo. Você já percebeu? Presta atenção. Você já percebeu? Alguém quando não fala nada, ele tem demônio. Ele tem muitos demônios. Porque ele começa a projetar coisas na sua cabeça, não fala para ninguém. Tudo que ele faz, está aqui dentro da cabeça dele, não fala para ninguém. Começa a agir sem falar. Então tem um monte de demônio lá. Quando você vê, ele já fez. Quando você vê, já traiu. Quando você vê, já aprontou. Quando você vê, já e não fala nada. E aquele homem era mudo, não falava e tinha um monte de demônio. O Senhor Jesus expulsou o demônio daquele corpo e soltou a língua daquele homem e ele começou a falar. Então, queridos, palavra de hoje, nesta noite, está aqui. Glória ao Senhor. Se tem aí
um espírito que rodeia a tua casa, rodeia o teu caminho, e você não fala nada, você está tudo quieto. Glória ao Senhor. Primeiro tem aqueles que não tinha visão, já foi aberto, mas agora tem aquele espírito que não fala nada. Glória ao Senhor. A mulher não conta nada para o marido, porque não quer que o marido saiba. O homem não conta nada para a mulher, porque não quer que ela saiba, e começa a fazer alguma coisa errada por aí, não quer falar nada, e começa a ficar pior. Esse espírito começa, aleluia, a destruir a família, o casamento, começa a destruir a casa, e por aí vai, porque quando começa, glória ao Senhor, irmãos, fazer sem falar, não é? Sendo que é uma família, onde tem que ter união, onde que tem que ter diálogo, onde que tem que ter conversa, onde tem que se dialogar. Não há diálogo, não há fala, não tem como interagir. Aí as coisas complicam. Mas nesta noite, sai esses demônios que rodeiam a tua casa. Essa é a tua necessidade de alguém que está aqui. Glória ao Senhor. Hoje a palavra diz: eu vou expulsar demônios que rodeia a teu terreiro, a tua casa. Glória ao Senhor. Tem alguém, tem, porque tem. A palavra diz aqui, glória ao Senhor, marido agindo sem falar para a esposa agindo sem falar para o marido, uma família agindo sem falar nada para ninguém. Está destruindo, está acabando, as coisas começam a ficar ruim. Mas a partir de agora, diz o Senhor, a língua fala e os demônios correm, e a família será restaurada. É a palavra que Deus manda para nós hoje. A família será restaurada e o nome de Deus será glorificado na tua vida. Receba a benção de Deus no teu caminho. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém.